Eu comecei até mesmo a aprender o inglês, jogando games em casa, assistindo filmes. Vou ficar fazendo isso? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com algo que eu gosto de fazer. E ali eu já comecei a empreender para diversas outras pessoas, até que eu conheci o digital, que eu acho que é onde vocês querem chegar. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar? Quanto tempo vou trabalhar? Como será a minha vida? Como eu estarei aos 30 anos? Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. E, de certo modo, eu percebia que, aparentemente, eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. E eu parei para pensar, mas eu vou aprender a ganhar dinheiro? Quem pode me ensinar isso numa faculdade? E se a pessoa vai estar numa faculdade me ensinando isso, como é o estilo de vida dela? Já observando aquilo, eu percebia que não iria condizer com o suposto mentor que eu realmente gostaria de adquirir para chegar nesse objetivo. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente, eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Eles são bem trabalhadores, então incentivavam ali o Tiago, do passado, a procurar e perseguir suas próprias coisas. Mas, ao mesmo tempo, faça os estudos, termine. Mas me ajudou de certa forma porque quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo, sabe? Aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Eu diria que, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom, e eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle. Mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, está em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas,
trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também há a parte onde o Thiago aparece online. Incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade. É basicamente isso. O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. Eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário. E eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias, né, diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte: nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa, que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Quando você constrói a sua marca em cima de um nome, pessoa física, você, se for pensar no futuro a nível de valuation, vai ter algum problema. Você já tem que saber começar a separar algumas coisas, assim como eu já comecei a fazer. Tá, perfeito. Mas eu entendi que para chegar no nível de valuation, né, que eu esperaria ter ao longo dos anos, eu teria que ter a propulsão inicial do branding da minha própria marca. Desassociar no seu rosto. Exato. Sim, perfeito. Exato. Então isso foi bem importante. Agora, sobre o branding de modo geral, eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. Então hoje, para as pessoas que já viram anúncios e coisas na internet, todos os materiais cinematográficos, etc., em boa parte deles ali, eu diria que em 98%, eu tô atrás, literalmente, com o processo de criatividade, né, de lapidação do conteúdo. Por quê? Porque lá atrás, antes de conhecer o digital, eu tinha um sonho de ser ator de Hollywood. Eu não queria começar como um ator brasileiro. Eu vi que eu teria que ir para Juilliard, estudar teatro, fazer algo do tipo. E como um garoto ia conseguir fazer isso? Isso é possível naquela época. Quando eu pude perceber que no digital eu poderia criar alguns materiais e conteúdos fazendo com que aquilo fosse sim o meu filme, isso me motivou bastante, me deu mais energia. Era algo que eu já gostava, né? Sempre gostei de assistir filmes, sempre gostei de pensar em como era dirigir, não só atuar, um filme, um set de gravações. E daí eu acabei combinando algo que o digital ainda não fazia, que é o quê? Bom, vamos pensar de uma forma mais sentimental nas coisas, vamos excluir um pouco o racional. Quando você hoje entra no digital e aprende sobre copywriting, que é a arte de persuasão e escrita, o que você vai muito perceber é que há modelos padrões para determinadas cartas de vendas, para determinados fins. Então, se eu quero, por exemplo, vender um produto X, você já vai encontrar um copywriter que vai te ensinar os melhores gatilhos para, enfim, acabar fazendo você mesmo esse processo depois. Ele está te ensinando a utilizar meramente palavras. O que essas palavras têm o objetivo de fazer é de retirar algum sentimento das pessoas. Ao pensar nos filmes, você percebe que eles conseguem também te tirar sentimentos muito fortes sem dizer uma única palavra. Eu inverti o copywriting verbal para o copywriting visual, que é muito forte. Legal. Até então, muitas pessoas não pensavam desse modo, pelo menos não no digital. Então, ao invés de, entrar de frente para uma câmera e tentar te provar de inúmeras formas algo que eu faço, sou, com palavras, eu te mostro as imagens. Eu te faço entrar naquilo com os áudios. Eu faço você ter a emoção que eu sinto ao tentar, se eu estivesse tentando descrever aquilo com palavras. Então, acabou funcionando muito bem essa parte também. O que eu já percebi é que para fazer o que eu faço da maneira que eu faço, melhor, da maneira que eu exponho,
eu acabei tendo um certo tipo de sorte. Vou explicar por quê. Porque eu sou aquele cara. Várias pessoas tentam ser aquele cara e não conseguem ser aquele cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Bom, quando eu conheci o digital, eu fui atraído pela grande headline, que todas as pessoas também são atraídas por, como viaje o mundo e faça o que você quiser e etc. Mas eu já tinha o sonho de viajar. Eu já queria fazer, eu queria ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser, na hora que eu quisesse, de ver ali uma renda recorrente, independente do lugar que eu tivesse, e experimentando a vida desse modo. Há inúmeras outras coisas que, se nós fôssemos pensar que, para nível de branding, eu poderia fazer para incentivar mais o lifestyle, puxar mais as emoções das pessoas, que eu não faço porque não é do meu perfil. Então, você pode dizer, por exemplo, cara, para uma estratégia de vendas, para um vídeo, se você colocar isso, você vai vender 10 milhões a mais. Eu não vou colocar. Porque ali você está vendo o meu perfil, literalmente. E é muito foda isso, né? Porque hoje, quando a galera conhece assim, o digital, o Finch, ali pelo Instagram, elas visualizam mais somente o lifestyle. É intencional. Eu perguntei para mim mesmo, por que é que eu entrei no digital? Eu entrei no digital porque eu vi uma pessoa tendo um estilo de vida similar a esse. E eu digo muito para as pessoas, cara, por favor, não adotem um sonho de outra pessoa como o seu. Você não precisa de ter o mesmo carro, a mesma casa, o mesmo estilo de vida. Você pode fazer isso para atingir um determinado objetivo, por mais simples que ele seja. Porque a questão aqui do que vai acontecer quando você, por exemplo, adentrar em conteúdos meus, é que eu não vou te ensinar a viajar. Eu não vou te ensinar a comprar um carro, vou te ensinar a ganhar dinheiro. E com dinheiro você faz o que você quiser. Aquele é o meu estilo de vida, você cria o seu. E sim, muitas pessoas querem um estilo de vida similar a esse. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, nossa, se você do dia para a noite ali colocasse 10 milhões na conta dela, ela não faria 1/10 do que eu faço. Porque não é do perfil. E tá tudo bem. Então eu faço questão de deixar isso muito claro para as pessoas. A comunicação do marketing, ela é sim propositalmente bem estruturada para que você extinga algumas coisas das pessoas, mas em contrapartida também dê a realidade. Então eu faço muito isso, esse equilíbrio das coisas com as pessoas. Outras pessoas não, simplesmente é só o lifestyle pelo lifestyle.